Seja bem-vindo a mais um Papo com Jane, um espaço onde eu resolvo dúvidas de vocês e eu continuo pedindo para você colocar aí suas dúvidas e sugestões de assuntos que você gostaria que eu abordasse por aqui todas as quartas-feiras às 8 da noite. E hoje eu trouxe para vocês o assunto aprovação de projeto em prefeitura. A gente recebe centenas de pedidos de orçamento no canal e a gente oferece esses orçamentos gratuitamente. Acontece que às vezes há alguns pedidos em que o aproveitamento do terreno é muito grande. A pessoa gostaria de construir, por exemplo, 10 kitnets num terreno. Então a gente precisa saber, antes de oferecer o orçamento, se é possível construir aquilo. E imagine, para a gente fazer pesquisa em todas as prefeituras do Brasil todo aí, e muitos do exterior também, não tem como a gente fazer isso para todas as pessoas. Então, quando a gente contrata o projeto, a gente faz essa pesquisa que é necessária antes de começar qualquer trabalho. O que seria isso? A prefeitura normalmente oferece 4 ou 5 índices com relação ao terreno, que são com relação àquele terreno. Às vezes, a mesma prefeitura de uma mesma cidade tem índices diferentes para um local da cidade do que para outro local. Tem locais onde a prefeitura pensou em fazer uma ocupação intensiva do espaço. Por exemplo, nas cidades grandes, geralmente o centro da cidade tem prédios altos e tal, ali é permitido construir bastante em cima do terreno. Tem outros terrenos na mesma cidade em que são áreas mais residenciais, em que não se pode construir mais do que 3 pavimentos, ou 2 pavimentos, que são áreas em que a prefeitura reservou para fazer só residências unifamiliares. Então a gente precisa saber o endereço desse terreno e fazer essa pesquisa junto à prefeitura. Quais são os índices que a prefeitura oferece a respeito desse terreno? Um deles é a taxa de ocupação. Tem prefeituras que chamam de índice de ocupação, enfim, é a ocupação do terreno que é permitida. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um terreno de 10 por 30, terreno de 300 metros quadrados. Se a taxa de ocupação desse terreno é 0,5, a gente só pode construir em cada andar neste terreno metade da área do terreno. Então, se nós temos 300 metros quadrados, só podemos construir 150 metros quadrados em cada andar. Essa é a taxa de ocupação. O índice de aproveitamento, ou taxa de aproveitamento, ou enfim, o aproveitamento do terreno, é a soma de todos os pavimentos que a gente pode construir. Então, supondo que nesse terreno de 10 por 30, de 300 metros quadrados, eu tenha um índice de aproveitamento de 2. Então, eu multiplico a área desse terreno por 2. Então, se o terreno tem 300 metros quadrados, eu posso construir 600. Como eu só podia construir 150 em cada andar, então eu vou poder construir 4 andares nesse terreno, cada andar de 150 metros quadrados. Mas aí vem a altura máxima permitida, que é um outro índice. Supondo que eu tenha essa taxa de ocupação que eu comentei, esse índice de aproveitamento que eu comentei, mas a gente só pode construir 3 andares. Então a gente não vai poder usar toda a taxa de ocupação e o índice de aproveitamento que a gente teria direito, porque a altura nos limita. Então é importante também saber a altura. Outra coisa, é importante saber os recuos exigidos para esse terreno. Tem cidades que pedem 5 metros na frente do terreno. Do início, terminou a rua, começou o meio-fio ou a guia, depois começa a calçada e depois é o alinhamento do terreno, o lugar onde inicia o terreno. Do alinhamento do terreno até o início da construção, tem prefeituras que pedem 3 metros, tem prefeituras que pedem 4 metros, tem locais que pedem 5 metros, tem locais que não exigem recuo, que deixam construir encostado na calçada. Então isso é muito particular de cada terreno. Um outro índice que a prefeitura oferece é a taxa de permeabilidade, ou seja, tem algum espaço no terreno que eu não posso calçar. Eu não posso fazer uma construção no terreno e botar calçamento em todo o terreno. Eu tenho que deixar alguns espaços para que quando chova, essa água, esse solo seja permeável e absorva essa água e ajude a não jogar toda essa água para a rua. Porque por isso que acontecem as enchentes também. Esse é um dos fatores, porque as cidades estão muito impermeáveis. Não tem para onde correr a água, não tem uma grama que possa absorver essa água. A água é toda jogada para a rua é toda calçada, asfaltada, enfim, essa água às vezes não tem para onde escoar. Então, esse é um dos fatores em que também ocorrem as enchentes. Então, as prefeituras pensam nesses índices
para pensar a cidade de uma maneira organizada. E são esses índices que a gente acaba tendo que respeitar na hora de fazer um projeto. Então, quando o cliente às vezes pergunta assim, eu tenho um terreno de 5 por 25, posso construir 10 kitnets? Não sei. A gente como arquiteto acha um jeito de colocar as 10 kitnets ali, mas precisa saber se a prefeitura permite essa construção naquele local daquela cidade. Então, por isso a gente até tem oferecido um serviço de estudo de viabilidade, que a gente chama, que é fazer essa pesquisa desses índices com relação a esse terreno nesse local. Esses dados, normalmente a prefeitura oferece gratuitamente. E o proprietário, às vezes até a pessoa está querendo comprar um terreno. O dono do terreno ou o próprio corretor de imóveis já diz, olha, esse terreno pode construir 3 andares, dá para fazer 400 metros quadrados nesse terreno. A pessoa às vezes até é um argumento de venda isso, porque quer mostrar para quem vai comprar o que pode ser feito naquele local. Mas vamos supor que a pessoa já tem esse terreno, ela não está comprando, então não tem a quem dar essa informação para ela. Ela pode ir na prefeitura e pegar essa informação gratuitamente. A prefeitura tem inclusive site, às vezes não precisa nem ir na prefeitura, tem site que informa isso. Coloca lá, joga lá o endereço e a prefeitura informa esses índices. A gente não pode fazer essa pesquisa para todo mundo, porque seria impossível, eu teria que ter vários funcionários para fazer isso. Mas a gente sempre faz quando contrata um projeto. Eu pego o projeto, eu preciso fazer essa pesquisa antes de começar a trabalhar. E para os orçamentos, como esses orçamentos são gratuitos, eu não tenho como disponibilizar essa pesquisa gratuitamente. Mas se a pessoa me der essas informações, normalmente eu consigo fazer o cálculo do que dá para construir e o cálculo do orçamento de projeto. Mas o objetivo desse vídeo não era explicar como eu faço os orçamentos, era explicar o que são esses índices que a prefeitura exige para o seu terreno. Então, se você está procurando um terreno para comprar e pretende nele construir bastante, escolha um terreno em que a prefeitura permita que construa bastante. Então, cada cidade tem as suas exigências. Uma coisa que não está nesses dados da prefeitura, que está lá no Código de Obras da cidade, é, por exemplo, a quantidade de vagas exigidas para estacionamento. Tem prefeituras, por exemplo, que exigem uma vaga para cada unidade. Então, naquele terreno, eu tenho taxa de ocupação suficiente, eu tenho índice de aproveitamento suficiente, eu posso construir X pavimentos, daria para eu colocar 5 kitnets, por exemplo, ou 10 kitnets, mas eu teria que ter 10 vagas de estacionamento. E num terreno muito estreito eu não consigo ter as 10 vagas de estacionamento, porque eu preciso ter área para estacionar e para manobrar. Então, essas coisas são um conjunto de condicionantes que cada terreno tem. Eu espero que eu tenha sido clara e que eu tenha explicado para vocês de forma fácil de entender esses índices exigidos pela prefeitura. Se alguma coisa não ficou clara, coloque aí nos seus comentários que a gente vai tentando responder por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que a gente tem vídeo aqui todas as quartas e sábados. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo. Tchau!